Olá, pessoal. Bom dia, ou boa tarde, boa noite, boa madrugada, dependendo do horário que vocês verem essa aula. Aqui é o professor Guilherme de Queiroz, eu sou professor do cursinho federal da disciplina de Física, né? E na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre leis de Newton. Nessa aula em específico, né, nós vamos falar sobre a primeira lei de Newton, né, e vamos tratar de algumas aplicações práticas, né, no nosso cotidiano dessa lei. Vamos começar então definindo aquilo que a primeira lei de Newton fala pra gente, né? A primeira lei de Newton fala o seguinte: quando a força resultante atuando sobre um corpo for nula, ou seja, a força resultante é igual a zero, ele conservará o seu estado de movimento. Aqui, pessoal, nós vamos ter alguns termos mais técnicos, né? Mas para a gente poder entender melhor, vamos tentar ler parte a parte e ir explicando isso. Vamos começar pela primeira frase. Fala assim, olha, quando a força resultante atuando sobre um corpo for nula. O que é a força resultante? A força resultante é basicamente a soma de todas as forças que atuam sobre um corpo. Vamos supor que em um belo dia vocês estão andando pela Marginal Botafogo e lá no seu super carro, né, o seu Uno com escada. Mas, por um acaso do destino, o seu carro quebrou e você estacionou ele na beira da marginal. Mas você não quer deixar o seu carro ali. Você quer chegar ele um pouco mais para frente, para um ponto onde é, o acostamento é maior e você vai conseguir deixar seu carro mais seguro. Você decide então começar a empurrar seu carro, né? Aqui está a Marginal Botafogo. Vou até fazer aqui a faixazinha. Aqui tá o seu super carro que está quebrado. Parte dele está no acostamento, parte está no meio da pista, né? E aí você começa a empurrar o seu carro aqui, né? Mas é meio difícil você empurrar ele sozinho. E chegando algumas pessoas resolvem te ajudar. A força que você aplica é essa força aqui, que nós vamos chamar de força F1. Chega outra pessoa e começa a te ajudar. Ela vai aplicar uma força que a gente vai chamar de F2. Essas forças, né, elas vão sendo somadas, né, de forma que a gente vai ter uma força também que a gente vai chamar de resultante, né? A força resultante, ela é a soma das outras forças, né? Então, a gente tem uma fórmula para a força resultante, que é essa aqui, ó. A força resultante, ela é a soma das forças, né? F1 mais F2 mais F3 e assim por diante. Se tiverem N forças, a gente vai somar todas elas. Se tiverem 1000 forças, soma as 1000 forças. Então, a força resultante, ela é a soma de todas as forças que estão atuando sobre aquele corpo. Beleza? Aplicada sobre um corpo. Beleza, mas a primeira lei de Newton fala que essa força resultante, ela precisa ser nula, né? Então, ela tem que ser igual a zero. Aqui, a gente fala assim, uai, professor, como que essas forças vão ser nulas? Sendo que a gente está somando, né? A soma de dois números sempre tem que ser um número maior. Mas a gente tem que lembrar que essas forças, elas não só são números, elas são vetores, né? Então, o sentido que elas estão apontando vai influenciar nessa soma. Por quê? Vamos supor que essas aqui são as duas forças, né, atuando sobre o carrinho que está na marginal, certo? Você e o camarada que resolveu ajudar estão aplicando essa força ambos para direita, né? Aqui para direita.
Mas, vamos supor que tem um camarada lá no acostamento, ele fala assim, nossa, eu vou atrapalhar essa galera. E ele chega aqui e começa a aplicar uma força no sentido contrário. Então, chega esse outro camarada aqui e ele vai empurrar o carro no sentido contrário. De forma que aparece essa terceira força aqui, que é a força F3. Quando nós formos somar e calcular a força resultante, né? Força resultante vai ser F1 mais F2. E aí o camarada aqui da força F3, como ele está empurrando no sentido contrário, essa força F3 ela vai ser negativa, então vai ser menos F3. Então, percebam o seguinte, o sentido, né, para onde essa força ela está apontando vai influenciar no sinal também da força, beleza? Então, se a gente tem uma força F3 que está apontando no sentido contrário, né? Então, ela vai ser negativa e ela vai subtrair, né, as outras duas. Se a força F1 e F2 somadas, né, tiverem o mesmo valor que F3, né, vamos supor que a força F1 aqui vale 2 newtons, a força F2 vale 3 newtons e a força F3 vale 5 newtons. Se a gente substituir os valores aqui, né, a força resultante vai ser F1 vale 2, F2 vale 3 e F3 vale 5, né? 2 mais 3 dá 5, menos 5, a força resultante aqui vai ser nula, né? Vai ser igual a zero. Então, aqui, né, a gente chega nessa primeira conclusão, né? Então, a força resultante ela é a soma das forças atuando sobre um corpo e, na primeira lei de Newton, ela tem que ser sempre igual a zero. Então, a gente vai ter forças apontando em sentidos contrários, né, para isso acontecer. Tranquilo, pessoal? Para a gente ilustrar isso aqui um pouquinho melhor, eu trouxe um simulador que é um simulador de um cabo de guerra. Aqui nós temos esse carrinho de doces, que está aqui no centro, né? E nós temos alguns bonequinhos aqui. Esse bonequinho maior, ele tem uma força maior. Ele aplica uma força aqui para o lado direito, né? Esses bonequinhos menores, eles têm forças menores. Eu vou colocar primeiro só esse maiorzão aqui. Vou colocar um outro do mesmo tamanho. Esses bonecos maiores, eles têm a mesma força, né? Vamos ver aqui os valores, né? Então, o bonecão vermelho aplica uma força de 150 newtons para a direita e o bonequinho azul aplica uma força de 150 newtons para a esquerda. Quando a gente inicia, né, a força resultante, ou seja, a soma das forças, ela aparece aqui em cima, ó. Soma das forças, né, ela é igual a zero. Por quê? Uma é 150 para a direita, a outra é 150 para a esquerda. Uma vai ser positiva e a outra vai ser negativa. Quando a gente soma as duas, vai dar zero, né? Então, a força resultante é essa soma das forças, né? Aplicadas aqui, no caso, sobre o carrinho, beleza? Vamos aqui aumentar as forças. Vamos supor que eu vou colocar agora um outro bonequinho aqui. Esse bonequinho aqui intermediário, ele tem uma força de 100 newtons, né? Então, 100 mais 150 que é do outro, né? A gente fica com 250. Agora, a força resultante ela não é mais zero. Percebam aqui que a força resultante agora vai ser 100 newtons, né? 250 para o lado esquerdo, 150 para o lado direito, né? Como essas forças estão apontando em sentidos contrários, uma vai ser positiva e a outra negativa, né? 250 menos 150, a gente tem
100 newtons, beleza? Então, pessoal, forças em sentidos contrários se subtraem em sentidos iguais, né? Então, se eu coloco todas para a direita aqui, elas vão se somar, ó. Primeiro, 150 mais 100, 250. Mais 50, 300. Mais 50, 350. Por quê? A força restante aqui vai ser a soma de todas as forças. Por quê? Estão todos apontando para a esquerda. Mas, se eu coloco para o lado oposto, o que vai acontecer? Vai ser subtraído, né? Era 350, apliquei uma força de 50 newtons no sentido contrário. Tá vendo que a força restante diminuiu? Por quê? Tá no sentido oposto, né? Vou colocar mais 50 no sentido contrário. Diminuiu mais 50. Vou colocar mais 100 no sentido contrário. Diminuiu mais 100. Vou colocar mais 150 no sentido contrário. Diminuiu mais 150. Então, né, quando a gente inicia, né, o objeto aqui ele não se move, porque a força restante ela é zero. Vamos voltar lá. Então, aqui a gente já entendeu a primeira parte. Vamos entender agora a segunda parte. Vamos ler novamente tudo, né? Quando a força resultante atuando sobre um corpo for nula, então toda vez que a força resultante atuando sobre um corpo for nula, né, a força resultante for igual a zero, ele conservará o seu estado de movimento. O que é esse estado de movimento que a lei de Newton fala? Os estados de movimentos possíveis, né, são apenas dois. O primeiro é o repouso. Então, um dos estados de movimento é estar em repouso, estar parado, né? Ou seja, o objeto ele permanece com velocidade igual a zero. O outro estado de movimento possível, né, é o movimento retilíneo uniforme. O que isso quer dizer? O objeto continuar andando em linha reta e com a mesma velocidade, né? É estar se movendo, né? Então, um estado de movimento é o repouso, o outro é estar se deslocando, beleza? Então, quando a força resultante sobre um objeto é zero, ele tende a conservar esse estado de movimento. Então, pensa em um objeto parado. Aqui na minha frente, aqui na minha mesinha, tem um grampeador e ele está parado. Ele está conservando o seu estado de movimento, ele continua parado, né? Isso quer dizer que a força resultante sobre ele é zero, beleza? Vamos pegar o exemplo, né, que a gente estava dando aqui. Esse carrinho aqui. Calma aí que eu vou voltar todos os bonequinhos. Ele está em repouso, certo? Se eu aplicar uma força resultante igual a zero sobre ele, ele tende a conservar o seu estado de movimento. Se ele estava parado, ele vai continuar parado. Então a força resultante é zero, logo ele conserva o seu estado de movimento, que é continuar em repouso. Mas vamos supor agora o seguinte: eu vou colocar esse carrinho em movimento e depois nós vamos aplicar sobre ele uma força resultante zero. A tendência aqui é que ele conserve o estado de movimento, ou seja, continue se movendo. Então, agora ele está se movendo, né? A força resultante aqui continua sendo zero, mas ele não para. Por quê? A força resultante é zero, então ele continua em movimento com a mesma velocidade, né? Beleza, pessoal? Então, é isso que fala pra gente, né? A primeira lei de Newton. Se a força resultante for zero, o objeto ele conserva o estado de movimento. O que isso quer dizer? Se ele estiver em repouso, ele continua em repouso, ou seja, continua parado. Então, se eu tenho, por exemplo, o carrinho lá, a força resultante sobre ele é zero. Ele estava parado, vai continuar parado.
Mas se esse carrinho estivesse se movendo e a força resultante for zero, ele estava se movendo, vai continuar se movendo. Então, está movendo, continua se movendo com a mesma velocidade. Pessoal, vamos tentar agora, né, pensar em alguns exemplos do nosso cotidiano. Quando vocês, né, estão andando de carro, ou de ônibus, ou qualquer meio de transporte, e vocês estão andando a uma certa velocidade, qual é o estado de movimento de vocês? Vocês estão em movimento, certo? A partir do referencial, né, externo. Então, vocês estão em movimento. Quando o carro freia de uma vez, vocês já perceberam que vocês se sentem jogados para frente? Mas não tem nada empurrando vocês para frente nesse momento. Vocês basicamente se sentem jogados para frente. Por que isso acontece? Você está se movendo junto com o carro. Quando o carro freia, né, ele para, mas você tende a conservar seu estado de movimento. Então você continua se movendo para frente, né, como se nada tivesse acontecido. Por isso que a gente usa o cinto de segurança, né, para que quando o carro parar, então supondo que esse aqui é o carro, né, você está aqui dentro, se movendo junto com ele. Quando ele para, então o carro ele para, você continua se movendo para frente, conservando o seu estado de movimento. Porque não tem nenhuma força que está te parando, né? O carro tem uma força que para ele, que é o freio, né? Que está atuando sobre o disco de freio, né? Então, ele tem uma força que para ele, mas a força estando sobre você é zero, logo você continua se movendo para frente e você tem a sensação de que você está sendo arremessado para frente. Mas, na verdade, é só a lei da inércia, né? Você continua o seu movimento. Então, se você estava se movendo antes, você continua se movendo com a mesma velocidade. Se a força resultante sobre você for zero, né? Beleza, pessoal? Então, esse aqui é um exemplo, né, clássico, né, da primeira lei de Newton. Então, o objeto ele tende a conservar o estado de movimento se a força resultante atuando sobre ele for zero. Beleza? Mas você pode falar, professor, por que que quando eu pego um objeto aqui na minha casa, né, em cima da minha mesa, e empurro ele para frente, depois de um tempo ele para? Vamos supor que essa aqui é uma mesa, né? Mesa de estudos do seu quarto. Você pega aí o seu celular e você empurra ele para frente. E ele está se movendo. Aí você pode até falar assim, professor, não tem nenhuma força atuando sobre ele. Por que ele para? Na verdade, a gente tem sim uma força atuando sobre ele, que é uma força que a gente chama de força de atrito, né? Então, nesse caso, a força resultante ela é diferente de zero. Por isso que ele sai do movimento e vai para o repouso. Então, ele não conserva o estado de movimento. Ele muda de estado de movimento. Antes era movimento, passou para repouso. Então, se você for parar para pensar, quando a superfície ela é mais polida, né? Por exemplo, o gelo, o objeto ele continua deslizando, né? Se você pegar seu celular e empurrar ele no gelo, ele tende a continuar se movendo por mais tempo. Por quê? Lá o atrito ele é muito menor. Então, ele leva mais tempo para poder conseguir parar o objeto. Se o atrito fosse nulo, o seu celular continuaria deslizando para sempre, né? No espaço, por exemplo, se você lança um objeto no espaço, como não tem ar, né, nem nada para poder parar esse objeto, ele vai continuar se movendo, porque a força restante sobre ele vai ser zero. Beleza, pessoal? Então, aqui a gente tem, né, esses casos práticos
E a gente consegue, né, verificar tudo isso no nosso simulador ou em alguns exemplos do nosso cotidiano também. Então, força resultante é igual a zero, o objeto que estava em repouso tende a continuar em repouso. Se a força resultante for zero e o objeto está se movendo, então aqui o objeto está se movendo, né? E a força resultante é zero. Então ele vai continuar se movendo com a mesma velocidade. Beleza? Pessoal, a gente encerra aqui a nossa aula de hoje sobre lei da inércia, né, ou primeira lei de Newton. Na próxima aula a gente continua com a segunda lei de Newton. Até mais, bons estudos!